Último pregão de 2024, dia 30 de dezembro de 2024. Que coisa, hein? Finalmente chegamos aí no último dia. Como é que foi o ano novo, o ano de 2024 para vocês, pessoal? Foi legal? Como é que vocês percebem o ano? Tranquilo? Como é que foi? Tem alguém de ressaca aí, não? Ou está se preparando para a virada do ano amanhã? Bom dia. Bom dia, bom dia. Como está? Tá me ouvindo bem aí? Ó, né? Tá tudo apagado? Tá, filha. Tá. Eu multei todo mundo aí por conta dos barulhos externos, mas se vocês puderem aí me dar um feedback do áudio, se tá legal, eu agradeço. E o Marcelo? Tá ótimo, Marcelão. Joia? Show de bola. E aí, como é que foram de Natal? Tudo bem, graças a Deus, sob controle. Tirando que tá ruim, só sobrou coisa boa. Eita, que eu falei muito essa frase, viu, esse ano, viu? Falei muito. Tirando o errado, tá tudo certo. É verdade. E E- deixa eu aproveitar o ensejo aqui, já que a gente tá falando de mercado. Quer dizer, a gente falou no final do ano, mas a gente tá aqui para falar de mercado, né? Uhum. Aquele robô T800 do... Oh, caralho. Do Júlio. Do Júlio. Aquele robô T800 do Júlio, show de bola, viu, cara? É, tá testando ele? Sexta-feira eu botei ele na conta real, que eu E foi. tomei, eu tava, eu liguei ele com pouco contrato, que eu tava sem margem na corretora e tomei uma ré, né? Aí Sim. filha da puta, agora você vai. Fui, botei margem, botei ele para trabalhar com 10 contratos, me recuperou os dois robôs que deu loss que eu uso, que eu tenho dois robôs que eu ligo todo dia, que é 50-40, ou ganha 50 ou perde 40, né? Por Aham. acaso, na sexta-feira, deu dois loss de 40, um em cada um. Mas isso está dentro da programação, não, Sim, não, sim, não sim. é fora da. Claro, Os claro. dois estão positivos, que é o do Clênio e o meu. Aham. Aí eu tomei cento e pouco de loss no dele lá, nesse T800 que estava operando só com três contratos. Meti 10 contratos nele, ele me recuperou tudo, cara. Olha que maravilha. Terminei o dia positivo. Que maravilha. Cara, esse ano Foi, de 2024 foi bom para você, né, cara? cara, financeiramente não, porque na realidade eu tô perdendo ainda, mas estou perdendo um pouquinho e tô vendo que o caminho tá. Cada mês eu encontro, eu tô acertando mais, porque na realidade eu tô automatizando desde novembro, vamos dizer assim. Falei, eu não quero fazer operação manual. Eu não posso, não quero. Certo. Aí eu comecei a operar robô e assim, estou me organizando. Aí veio o metralhadora do Fabrício, está vindo esse agora. Eu estou aprendendo a trabalhar com eles. Cara, Uhum. no simulador, eu fico com dois computadores ligados, né? Então, no Certo. simulador, você bota tudo para rodar, para achar as melhores formas, não sei o quê. Cara, no simulador, se eu tivesse rodado o mês inteiro do jeito que eu programei, que eu estou começando a rodar minha conta Real. real agora, eu teria fechado o mês com 1.200. Quer dizer, fechado não porque tem hoje, né? Eu vou operar. Não Aham. deveria, mas vou. Aham. Teria fechado o mês com 1.200 positivo, cara. Olha. Com horários programados, com saldo de ganho loss, sabe? Assim, tudo organizadinho dentro do que eu consegui. Em janeirão eu vou fazer uma conta, vou refazer a minha conta, vou fazer uma conta lá no Trade Arena lá para botar. Só que daí eu não vou botar esses robôs que operam muito, né? Eu vou Uhum. botar só o meu e o do Clênio, que eu estou operando esse 40-50. Só que em vez de operar 40-50, eu vou operar 400-500, né? Que eu vou botar 10 contratos para operar. E, cara, tá indo muito bem, meu. É, mas Achei os. vai um pouquinho mais devagar no começo do ano, viu?
Não, mas eu vou no Trade Arena lá, né? Sim, No mas Trade Arena. do mesmo jeito. É, sabe, não carrega muito de contrato, não, cara. O Pazini, ele colocou aí um stories no Instagram dele, não sei se você viu, que ele leu um Não, não. trechinho de um livro que fala sobre vencer quando você perde, né? Uhum. É, Você eu chegou vi, a não, ver, eu não? não vi, não, eu não vi porque eu não uso Instagram, mas eu vi só a chamada em algum lugar, acho que no Telegram, alguma coisa, mas eu acabei não abrindo. Na realidade, acho que ele postou um vídeo no YouTube, né? Recebi hoje a notificação, depois eu vou assistir. Uhum. Então, é assim, cara. É, o Dr. Fabrício, ele, ele fala muito isso e eu assino embaixo, cara. Por experiência própria, né? Nós traders queremos o quê? Todos os dias. A resposta é muito simples. O que é que a gente Fácil. quer todos os Ninguém, dias? ninguém. A gente quer ganhar dinheiro, não é isso? Então a nossa mentalidade vai para onde? Olha, eu tenho que ser um cara que vai ter que operar e que vai ter que trabalhar para vencer, não é isso? Então toda a nossa dedicação, toda a nossa força, todo o nosso impulso é para que a gente consiga vencer, terminar o dia de forma positiva, não é isso? E é para isso que a gente trabalha, não tem nada de errado nisso, né? Mas qual é o conceito que a gente tem sobre vencer? É o conceito que a gente aprendeu na vida, né? Quem joga futebol e vai vencer, ele quer vencer o quê? O campeonato que ele está jogando. E não mede esforços para superar todas as dificuldades para conseguir ficar em primeiro lugar no campeonato. Outra coisa que está inclusa: o cara que fica em segundo lugar no campeonato, ele é tido como vencedor ou como perdedor? Ele é o primeiro dos últimos. Os- Então, mas ele é tido como perdeu o campeonato, Sim, é o primeiro dos últimos, não porque é? não foi o campeão. Um atleta olímpico de natação, que muitas vezes tem uma diferença de milésimos de segundo na batida ali na borda que chega. O cara é tido como campeão? Não, ele é o vice-campeão. E a gente aprendeu a dar valor apenas para o primeiro lugar, não é? E aí o reforço desse conceito, né, em tudo na nossa vida, ele é muito grande, né? Recentemente aí saiu a série do Ayrton Senna na Netflix e eu lembro, né, de assistir as corridas do Senna e tudo, e quando ele ganhava era uma, né, felicidade, uma comoção, ele ganhava muito, né, ganhava bastante. Então, cara, aquilo trazia uma motivação, uma inspiração, né, enorme pra gente. E isso acontece até hoje com os times de futebol, com qualquer outro esporte que você gosta, né, para fazer isso. E a gente fica com essa informação de que a gente tem que vencer, de que a gente tem que ganhar, e a gente associa o vencer, o ganhar com o primeiro lugar, né? E, pô, não está errado também esse conceito, mas não quer dizer que ele esteja certo, né, na sua imensidão, né, do que é uma vitória, do que é uma conquista. A gente tem inúmeras conquistas ao longo do dia que a gente nem percebe, mas nem se dá conta. A gente não se dá conta porque a nossa consciência não foi educada para entender quais são as nossas vitórias diárias. E são vitórias pequenas, cara, que não são percebidas por a gente, pela gente. Então a gente fica muito obstinado e o mercado financeiro, ele não tem as mesmas regras do mundo geral. Ele tem regras diferentes. Então, quando a gente toma um stop, a gente entende que a gente fracassou. É o que tem armazenado de informação aqui na nossa cabeça.
Se a gente leva um stop, a gente entende, pô, então eu já perdi o primeiro lugar. Já não serei mais o campeão. E a própria formatação da nossa mente acaba entendendo, não, você não pode aceitar ficar em segundo lugar. Não, você não pode aceitar perder. Porque isso que você teve agora foi uma perda, né? E você não quer ser um perdedor, você quer ser o campeão, você quer ser o primeiro lugar. Isso desperta um sentimento angustiante, né? De falar assim, pô, eu preciso conseguir fazer isso funcionar. E tudo bem, só que não precisa fazer funcionar no mesmo dia. E aqui todo mundo já sabe, está calejado de saber que depois de um stop, a gente quer ter um gain. Com a ideia, seja lá de recuperação, seja lá com a ideia de poder tirar esse sentimento negativo que a gente tem por conta da educação que recebemos. A gente quer receber o alívio, a gente quer recuperar o dinheiro. E aí, se vem o segundo stop, numa segunda tentativa, além do prejuízo aumentar, além do comprometimento da sua margem, você acaba pensando de uma maneira muito forte, de que realmente não está dando certo, que tudo que você está fazendo está sendo em vão, que você está perdendo tempo, que isso e aquilo, e aí você fica bravo, com tanto tempo de dedicação, com tanto esforço, com tanto estudo, e fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Já que a margem já se comprometeu, perder X e perder Y aqui não vai lá fazer tanta diferença assim na minha vida. Então eu vou para uma terceira. E se leva um stop na terceira, entra o quê? A raiva. Entra a emoção que toma conta e diminui a tua capacidade de avaliação do comportamento do ativo. E aí você começa a operar qualquer coisa menos o mercado financeiro. Você começa a operar suas expectativas, a sua imaginação, a sua dor, mas você não está com a frieza necessária para poder avaliar uma, uma boa entrada, uma boa saída. A ansiedade, a impulsividade começa a tomar conta e você começa a clicar. Então, a pior coisa que pode acontecer é você não ter uma regrinha básica de operação que é a melhor de três. Ah, Marcelo, mas eu não opero manualmente. Então, o robô ele vai fazer quantas entradas ele tiver que fazer. E é para isso que eu estou colocando o robô, porque eu não tenho tempo para operar, eu não tenho segurança para entrar na operação, eu não tenho segurança para sair da operação na hora certa ou esperar o preço chegar no alvo. As minhas emoções me tiram, da minha qualidade de trader. Então, eu quero que o robô opere da forma como eu gostaria de operar e que ele tire esse peso de dentro de mim e tá tudo certo. E eu não vejo, assim, muitos problemas com relação a esse tipo de pensamento, né? É, são situações diferentes, pessoas com níveis, de conhecimento, de habilidade, de experiência, de treino diferentes, né? Mas quem vai operar o robô precisa colocar uma margem de perda diária. E essa margem, ela precisa ser respeitada. Então, se você colocou lá R$ 300 de margem de perda diária, limite, tem que respeitar. Porque se você colocar mais dinheiro lá, pode acontecer de ele recuperar tudo, como foi o que aconteceu, mas imagina se ele perdesse de novo. Como é que você ia se sentir? Diga aí.
E se ele perdesse de novo, com 10 contratos? Não, mas aí ele estaria onde? Porque a programação dele é perder R$ 300. E eu estava com pouco contrato, eu entrei indevidamente, porque com pouco contrato, e eu saí com ele com cento e poucos reais. Eu reativei ele com 10 contratos para trabalhar, para chegar nos R$ 300. Eu não aumentei o meu limite de perda. Eu só corrigi uma coisa que eu tinha feito de entrar sem o número de contratos devidos Aham. e permiti que ele chegasse nos R$ 300 negativos, se fosse o E, caso. e isso traz um aprendizado. Qual foi o aprendizado dessa experiência? Não, porque eu não deveria ter saído do plano e ligado ele sem estar com. Não, sim, isso é fato. Então, cara, olha, essas coisas que Mas você assim, acabou uma de. coisa que, Pode uma falar. coisa que o Fabrício, uma coisa que eu aprendi muito com o Fabrício, e acho que é a principal coisa que eu aprendi para operar o mercado financeiro, que me deu uma virada de chave, é justamente isso. É o não sair do plano. Tudo bem, eu saí do plano com relação à ativação, mas eu não saí do plano com relação ao meu limite de perdas, vamos dizer assim. Pô, Eu só corrigi um erro que eu cometi em ligar ele sem ativar, sem estar programado. Mas eu mantive o limite de perda. Se ele chegasse ali, ia estar dentro da programação, vamos dizer assim. aham, É que no dia anterior eu tava deixando muito pouco dinheiro nessa conta dos robôs. E sempre que eu tomava um stop, no dia seguinte eu já não tinha margem, eu tinha que mandar dinheiro, você entendeu? exato. Quando eu tomava um stop cheio. Então agora eu já estou dando essa tática, essa técnica. Eu vou manter ele sempre cheio para rodar a programação. Eu nunca estou passando da programação, que nem. Exatamente isso. Olha, isso é tão importante, mas tão, tão, tão importante, que você agora já tem consciência do que tem que fazer. Então, assim, toda falha traz uma lição. E o mercado financeiro vai encher a nossa vida de situações como essa, entre outras mil. E é importantíssimo que a gente consiga aprender essa lição para não repeti-la novamente. Esse é um desafio muito grande do trader. Quantas e quantas vezes a gente não repete os mesmos erros? Parece até um vício comportamental. Poxa, de novo eu fiz a mesma coisa e tomei pau do mesmo jeito. É ou não é? Ah, Então, muitas vezes a teimosia, né, é o grande vilão da aprendizagem. É o querer, é o ego, é o orgulho que muitas vezes foi ferido. E a gente quer fazer valer que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está pensando é possível. E quer fazer, sem perceber, produzir uma espécie de prova para a gente mesmo, não é para ninguém, não. Tá vendo como dá certo? O que que acontece? Qual é a sacanagem do mercado? É que de vez em quando dá certo aquilo que você pensa. E aí isso reforça a ideia de que você pode e deve continuar. Mas estatisticamente não rola, né? E a gente precisa aprender com cada coisinha que a gente fez e sempre fazer um processo de lapidação, que não vai terminar nunca. Eu e o Dr. Fabrício, a gente está aí com o projeto Trader Consistente, né? Que já tem algumas pessoas aí no nosso grupo. E em 2025 a gente vai trabalhar isso de uma maneira muito forte. E uma das coisas que eu falo sobre consistência é que as pessoas confundem o que é consistência com constante. Qual é a diferença entre constante e consistência? Constante é algo linear, né? Seja ele horizontal, seja ele diagonal para cima, seja diagonal para baixo, né? Seja vertical, é algo constante, algo que não muda, não varia. E quando a gente fala em consistência, consistência é uma palavra derivada de um verbo, que é o verbo consistir, não é isso? E consistir é igual a constante? Não.
Consistir vem, consiste em alguma coisa. Qual é o sinônimo de consistir? É uma característica predominante. Então a gente não pode cair na ilusão de que agora eu sou consistente e você ser uma linha reta que só vai ganhar. Não existe isso, né? Consistir em conseguir saber que day trade é igual a comportamento. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Você estuda day trade há 10 anos. Você se tornou especialista em um determinado ativo durante 10 anos. Só que você não tem resultados que gostaria de ter. O problema é do conhecimento que você adquiriu. Muitas vezes você pode dar aula sobre um monte de coisas que você de verdade não pratica, não é? Então o problema não é o conhecimento. O problema é o comportamento. É a ação do clicar quando você coloca dinheiro em risco. Como que isso interfere, né? Então, toda vez que você tem um método operacional testado em ambiente de simulação, testado em ambiente de replay, e nesse ambiente você fica rico, daí você vai para a real e nesse ambiente da real você fica pobre. O que é que explica? Existem algumas explicações racionais, por exemplo, a questão da fila, né, para que você tenha o seu alvo alcançado e o seu stop que é imediato, independente de fila, não é? Parece que a fila é sempre um atrás do outro para poder cada um pegar o seu, entre aspas, pão na fila, tem que ir um de cada vez, mas o stop e a fila não é nesse sentido, a fila é horizontal, né? Todo mundo é estopado na mesma hora, né? Então o preço para stop não tem fila, porque as pessoas estão alinhadas horizontalmente, uma ao lado da outra, e o preço do alvo é uma fila indiana, onde as pessoas estão uma atrás das outras. Então, isso é uma explicação racional de uma das razões do porquê que em ambiente de simulação e de replay você consegue ter bons resultados e na conta real o resultado às vezes é oposto. Mas a questão é que a diferença é tão grande que você fala assim, calma lá, essa fila tem quantas pessoas? Será que aquele tiquezinho ali assim representa tanta gente assim, né? A diferença do resultado financeiro no final do dia vai em quantos por cento em relação ao ambiente simulado? Agora no Profit Ultra tem o replay tique a tique, né? Que isso já ajuda um tanto, mas não resolve o problema do mesmo jeito, né? Então a questão ela é sempre comportamental. E a gente tem que entender que o mercado não é determinístico, ele é probabilístico. Então não tem jeito. Toda vez que a gente entra numa operação, a gente tem uma probabilidade do resultado ser alcançado ou não. A gente vai ter probabilidades maiores do resultado ser alcançado quando você estudou bem o seu operacional, quando você sabe qual é a melhor região, sabe quais são os critérios, e isso está claro para você. Mas uma vez que entrou, só pode acontecer duas coisas. Aliás, três, quatro. Uma, você clica e tira a mão e deixa acontecer uma coisa, que é alcançar o alvo, ou acontecer outra coisa, que é alcançar o stop. Então, falei de duas situações: alvo e stop. Terceira coisa, zerar a operação, né? No sentido de levar o stop para o break-even, deixar a operação sem risco. Isso pode acontecer. E a outra coisa é sair da operação enquanto ela não fez uma coisa nem outra, né? Desistir da operação
Muitas vezes conseguir ter um pequeno resultado em relação ao que você esperava, mas você garantiu um pequeno resultado e evitou um pequeno prejuízo, ou um prejuízo cheio. Então, essas coisas é o que podem acontecer. E se a gente operar dessa forma, dessa última forma, ou se sempre levar o stop para o break-even sem critério, o caminho vai ser muito mais árduo, mas muito mais. Então, conseguir ter clareza no seu operacional, e cada um de nós opera de uma forma diferente, né? Mas você conseguir ter claro quais são os critérios de entrada e quando você tem que colocar o seu stop no break-even, quando você vai fazer trailing stop, quando você vai sair da operação, precisa estar muito bem definido. E a depender da sua margem, você vai poder fazer uma operação no dia. Dependente do ambiente onde você estiver operando, você vai poder fazer melhor de três. E dependendo do ambiente onde você está operando, você vai fazer melhor de cinco estourando, manualmente falando. Se você tem um robô, como metralhadora, por exemplo, o que que você precisa estabelecer? O seu limite de ganho e o seu limite de perda. E como essa informação, Carlos, é complicada de conseguir ser aceita dentro do coração do trader. Eu mesmo levei anos e ainda me pego muitas vezes em conflito em relação a isso. Porque a gente é sangue, a gente é carne, né? A gente tem intensidade, a gente tem desejos, a gente tem vontade. Bom dia, Dani. E, e essa força que faz a gente ter a motivação, ter a esperança, né? Que faz a gente buscar os resultados no mesmo padrão que a gente foi educado aí no mundo que a gente vive, além do mercado financeiro, essa regra não se aplica. No mercado financeiro, o que vai se aplicar é você saber exatamente qual é o seu limite de perda diária. Porque vão haver dias que o seu limite de perda diária será alcançado. Fato. E aí, quando ele for alcançado, não é nem pela questão de você voltar a fazer a operação no mesmo dia. Essa não é a questão. O fato de você conseguir parar de operar, ele vai trazer uma lapidação no comportamento. Quando você reinveste no mesmo dia, porque fez uma besteira, né, porque descumpriu uma parte do plano, você quer consertar isso dentro do mesmo dia, e quando dá bom, a gente, ufa, que maravilha. Mas se der ruim, de novo, você vai entrar num processo de autopunição que você vai sentir uma raiva, não é do mercado financeiro, é de você mesmo. E isso traz adoecimento mental, de raiva. Eu sabia que não tinha que fazer e fiz, entende? Então, o fato de não fazer outras coisas quando o seu limite chegou dentro do mesmo dia, você está lapidando o seu comportamento. Que quando você começa a estimular isso, sempre que isso acontecer, você começa a ter uma coisa que falta na grande maioria dos traders, o autocontrole. E é exatamente isso que o Dr. Fabrício ensina. É exatamente esse comportamento que faz você sair da fase um do desenvolvimento do trader, que é aquele processo de queda livre, e coloca você na fase 2. Não é a operação.
não é o setup, é o comportamento. Então, esse aspecto ele precisa ser trabalhado, independente de quanto tempo você tenha no mercado. Eu fiquei impressionado aí, acho que eu já mencionei isso em outras lives aí que eu fiz, com um vídeo do Stormer, que, pô, o cara opera desde 1988, cara. E todo mundo sabe quem é o Stormer, sabe da capacidade, né, que ele tem, sabe da inteligência que ele tem, né? E ele é um cara que prega, né, questões também comportamentais de uma maneira muito intensa. E recentemente ele postou um vídeo admitindo, de forma que eu achei a coisa mais maravilhosa dele, extremamente humilde. Ele veio, gravou um vídeo, publicou no YouTube falando que ele estava, ele se percebeu arrogante, que ele se percebeu prepotente em relação ao mercado e levou uma tabacada. Imagina, eu não sei qual é o tamanho da mão do Stormer, né? Mas imagino que deve ser uma mão bem pesada. Até porque ele gravou um outro vídeo e falou que quando ele inicia o dia, ele gosta de colocar um rock bem pesado. Ele gosta do Metallica, né? Que o Ogro não tira a camiseta do Metallica também. Mas ele gosta de uma música do Metallica e de um álbum, que é o primeiro álbum do Metallica, chamado Kill 'Em All, né? Que significa matar todo mundo. Que coisa leve, né? E ele diz que entra no mercado com sangue nos olhos para arrebentar com todo mundo que tiver na frente, cara. E aí teve um dia que o mercado arrebentou com ele. E ele perdeu a noção do comportamento e foi é, extravasar aqueles sentimentos terríveis que estavam tomando conta dele com uma pessoa que, segundo o que ele fala nos vídeos dele, é a pessoa que ele mais ama na vida, que é a filha dele. E deve ter falado um monte. E gravou o vídeo para pedir desculpas à filha. Além de ter pedido para ela, publicamente, ele foi pedir desculpas à filha. Então, se é um cara que opera desde 1988 e que tem muito bem consolidado, né? Muito consistente, né? Aquilo que é o esperado de ter e ele perde isso, nossa senhora. Só que a questão é, quantas vezes ele tem um pico fora da curva? De quanto em quanto tempo? É muito difícil. Ou seja, o padrão de comportamento dele varia e de vez em nunca tem um buff para cima, um buff para baixo, mas de vez em quando. E quando um cara como ele perde, ele sabe muito bem como fazer o dinheiro de novo e ele sabe que ele não precisa fazer no mesmo dia. Ele fala, eu vou de pouquinho em pouquinho aqui, um dia depois do outro, eu vou pagar essa conta. Não é assim quando a gente se endivida, quando a gente vai lá para o cartão de crédito, né? Acontece alguma situação fora do programado, fora do orçamento, e a gente acaba contraindo uma dívida sem querer contrair a dívida. O que é que a gente faz? A gente tenta quitar a dívida no mesmo dia? A gente tenta quitar a dívida no dia seguinte? Não, né? A gente parcela a dívida, a gente financia a dívida e aceita pagar uma taxa de juros que vai levar a dívida a duas, três, às vezes mais vezes o valor da própria dívida. E a gente sabe que a gente vai ter que ter paciência para esperar, para pagar a dívida. Não é assim na vida da gente? Mas e no mercado financeiro? Não, o cara quer pagar a dívida no mesmo dia. No dia seguinte, ele já tá, não consegue nem dormir, fica se roendo todo porque ele quer pagar a dívida no dia seguinte.
E ele quer se livrar da dívida o mais rápido possível. Aí o que o cara faz? Aumenta a mão. Quando dá certo, caraca, consegui. Mas quantas vezes esse mesmo comportamento não se repete na vida do trader? Ele não muda, porque não tem essa consciência de que, pô, levou chumbo num dia, e um chumbo que foi fora do plano, ou seja, um chumbo maior do que deveria ter sido. Pô, o que o cara tem que fazer em primeiro lugar? Diminuir a mão e entender que ele vai levar um tempo operando, porque ele sabe operar, fazendo o que ele sabe fazer, devagarzinho. E ele vai operando positivo para recuperar, né, aquele prejuízo que ele provocou, entre aspas, sem querer, querendo. Na verdade, foi querendo mesmo, só que existem processos mentais que impedem a gente de enxergar esse querer. E isso é uma coisa que vem com a psicologia, né? Dentro do curso da mentoria do Fabrício, não tem lá a mentalidade, a parte do código do dinheiro? Tem ou não tem? Quem é que já assistiu? Tem que assistir aquilo, cara. Por quê? Porque se a gente for falar de uma maneira bem rasa sobre dinheiro, a maior parte das pessoas vai dar a mesma resposta sobre dinheiro. Só que ninguém tem a mesma experiência, ninguém tem a mesma vivência com dinheiro na vida emocional, na vida afetiva. Vou até contar para vocês uma coisa que eu tenho que me trabalhar constantemente, né? Eu nasci numa família de classe média e estudava num colégio de bairro muito pequeno, desde a minha, né, desde o do maternalzinho, sempre foi a mesma escola. A escola se chamava O Recanto do Uirapuru, uma escola pequenininha, cara. E nessa escola estudavam pessoas de classe média baixa, no máximo de classe média média, né? Então a gente usava bamba, a gente usava quichute, de uma loja de sapatos antiga que nem existe mais, chamada Noa Noa, né? E não existia, né, naquela idade e até o oitavo ano, que a escola ia até o fundamental, que na época era o oitavo ano, hoje é o nono, né? Não existia aquele negócio de que, eu preciso usar marca, né, para poder ser mais aceito, para poder pertencer a um grupinho. Não existia isso naquela escola e nem naquela época, né? Eu sou de 75. Então, cara, era bamba que chute, descalço, né? Não tinha besteira com nada. O que tinha era questões de disputa de liderança entre os meninos, que é uma coisa instintiva, né, do ser humano enquanto pertencente ao reino animal também, né? Sim, a gente fala de ser humano querendo se diferenciar de animal, mas todo ser humano pertence ao reino animal. Nós somos mamíferos, né? Então a gente carrega dentro da nossa herança genética instintos animais. E sempre entre os machos, principalmente, existe uma disputa por ser o macho alfa, né? Existe uma disputa de poder, uma disputa de liderança. Então, às vezes acontecia, né, alguns comportamentos de algumas pessoas quererem ser melhores do que as outras, né, serem mais fortes do que as outras para poder liderar, ou pelo menos ter essa imagem de liderança, que é uma coisa instintiva, né, do ser humano. E acabou que o meu pai, ele mudou de trabalho, mudou de emprego, mudou a realidade econômica para melhor, graças a Deus.
e a gente se mudou de bairro. E a escola começou a ficar muito distante de onde a gente foi morar. Então a gente precisou trocar de escola. Só que essa escola que a gente foi estudar não era mais uma escola de classe média baixa, classe média. Era uma escola de classe média alta e classe alta, mais alta mesmo. E na hora que eu chego na escola lá com o meu quichute, a galera tava usando Nike, tava usando Reebok. Na hora que eu chegava lá com o meu Noano, o pessoal tava usando New Balance. Na hora que eu tava, ia lá para a escola com a calça do uniforme da escola, o pessoal tava usando calça Levi's, importada na época. Até hoje ela é, né? Mas para você comprar uma calça leve, você tinha que ir para os Estados Unidos. Não, não vendia fora aqui. Então a realidade das pessoas lá eram outras. O meu pai tinha se tornado gerente em uma empresa e lá tinha donos de indústrias na escola, entende? Então o ambiente e os valores de dinheiro eram outros, completamente diferentes do que eu tinha sido criado até. Eu fiquei lá até a quarta série naquela primeira escola, na primeira escola, do maternal até a quarta série. Aquela foi a minha base, né? Onde eu passei pelos meus princípios do desenvolvimento que não tinham relação direta com dinheiro. E eu comecei a experimentar ou a perceber essa relação com o dinheiro quando eu mudei de escola. Que as pessoas começavam a dar valor para aquilo que você tinha, para aquilo que o dinheiro poderia comprar. E acontece que eu comecei a sofrer um monte de situações de bullying, porque meu pai não tinha a mesma condição econômica, né, que os filhos dos outros lá tinham. Então eu escutei coisas, cara, que machucaram, cara, naquela época. E eu não sabia como agir frente àquilo, não sabia como reagir frente àquilo. E aí eu comecei a pensar assim, pô, mas será que todo mundo aqui é assim? Será que todo mundo aqui pensa desse jeito? Não é possível. E aí eu comecei a prestar mais atenção em outras pessoas. E comecei a perceber que tinham pessoas que até tinham, os pais das pessoas até tinham uma boa grana, mas que eram pessoas que não se importavam com marcas, não se importavam tanto com a questão do dinheiro, né? Tinham pessoas que também iam com a calça do uniforme. Tinham pessoas que também não tinham os mesmos tênis que os outros. E aí, por características de semelhança, as panelas começavam a se formar. E eu fui me juntar com a panelinha que era parecida comigo, assim como os outros se juntavam com as panelinhas que eram parecidas com eles. Então tinha uma espécie de divisão na escola do grupo abastado, ricaço, né? E do grupo de classe média que estava ali. E na própria sala de aula existia claramente uma separação de o grupinho rico do grupinho de classe média. E disputas iam acontecendo que eram é, acertadas na educação física. E aí chega um professor de educação física e fala assim: Olha, pessoal, vamos abrir agora uma nova turma de handball. Quem tiver afim de participar, de se inscrever, venha jogar handball. Eu falei: Ah, agora eu vou, né? E me matriculei lá na turminha do handball. Handball é um esporte de muito contato, né? De umas pancadas muito discretas. Homem, as raivas que eu tive com o que os outros falavam e de como eles
me tratavam, eu descontava no handball e queria fazer de tudo para ser melhor, não para ganhar lá no time da escola, mas era só para dar o troco para os caras para dizer que eles não eram melhores do que ninguém, porque eles tinham dinheiro. E sem perceber, eu comecei a ficar avesso a pessoas que tinham dinheiro. Eu comecei a ficar contra, não é ficar, ficar contra a pessoas que tinham grana. Independente de quem elas fossem, eu comecei a pegar raiva de dinheiro. O pessoal voltava com motorista depois da escola para casa e eu voltava a pé. Às vezes minha mãe ia me buscar, mas muitas vezes ela estava trabalhando. Às vezes eu voltava de ônibus, mas na maior parte das vezes eu voltava a pé. E da escola para minha casa era só ladeira, 2 quilômetros de ladeira. E o povo passava com os motoristas na avenida e não paravam para me oferecer carona. Estudavam na mesma sala. E ainda faziam piadinha no meio do caminho. Até que um belo dia, um dos colegas de sala fez o motorista diminuir a velocidade, abriu o vidro do carro e cuspiu na minha cara. Meu irmão, você pode imaginar a adrenalina no corpo, a vontade de me vingar dele no dia seguinte. Diga aí, Johnny, pode falar, meu irmão. Ô, Marcelão, desculpa aí. Foi sem querer aqui. É aquele Não, probleminha do tranquilo, backspace aqui, tá bom? Marquinhos é mala, filho. beleza. Eu queria matar o moleque no dia seguinte. Queria, sabe aquelas coisas de briga de escola que fala te pego na saída? Pra mim não tinha saída não, cara. Eu queria matar ele logo na entrada. Aí conversei com meus pais, aí meus pais falaram assim, não, você não vai pra escola no dia seguinte. Desse jeito não, você vai fazer merda. Você vai esfriar a cabeça. 2 dias depois eu volto pra escola. Aula no laboratório de física. Tô lá olhando os assuntos no laboratório e tal. E daqui a pouco sai um cara nada a ver. O pai dele era um industrial de uma grande loja de tapetes lá de São Paulo. O cara, que o pai acho que ele era turco, árabe, sei lá o que que ele era. E o cara chega assim no pé do meu ouvido, falando baixinho, meio que cochichando, falando assim: Olha, você nunca vai ser playboy, nem no Guarujá. Eu parei, olhei pro cara, falei, e fiquei sem reação, não consegui responder. Eu só parei e fiquei olhando pro cara. E eu fiquei pensando, mas quem disse que eu quero ser playboy? Mas o que ele estava querendo dizer não era ser playboy, era assim, ele falou assim, você nunca vai ser rico como a gente é, em lugar nenhum. Era o que ele queria dizer. E a minha raiva só aumentava, de ano em ano. Então, a minha energia e a associação que eu tinha feito, presta atenção nisso, a associação mental que eu tinha feito sobre ter dinheiro na vida estava associada com pessoas escrotas, que nem ganhavam por conta própria nenhum real, mas que vinham de famílias abastadas e que queriam exercer o seu instinto alfa, né, o seu instinto macho alfa, sobre quem não tinha a mesma condição financeira. E eu não entendia isso na época. Eu só entendia a ofensa que eles faziam.
E essa ofensa, ela ficou imatura dentro de mim. Posso falar que por cerca de 20 anos, cara. E a questão nunca foi o dinheiro. A questão sempre foi o comportamento de cada um, individual. O dinheiro não tinha nada a ver com aquilo. Só que eu associei com dinheiro. Então eu pensava, pô, se eu tiver grana, eu vou ser um idiota igual esses caras foram. Logo, o que que a mente processa? Você não pode ter grana. E aí você vem para o mercado financeiro trabalhar. Quando você começa a ganhar dinheiro, você fica feliz, não fica? Só que a sua mente deixou um significado, um código lá dentro, dizendo que se você tiver dinheiro, você vai ser um idiota. De forma inconsciente, o cérebro não quer que você seja um idiota. Então ele distorce a sua percepção e você clica no botão errado para perder aquilo que você ganhou e você devolve tudo. Deu para entender como é que o mercado funciona financeiro acaba funcionando? Não é o mercado financeiro em si, mas é o código que você colocou aqui dentro da sua mente que vai fazer com que você não consiga se manter consistente, vai gerar mau comportamento, porque você pode ter uma aversão a ter dinheiro na sua vida. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas e amadurecidas, e a gente precisa reconhecer e conseguir ter um espaço para poder falar assim como eu estou falando aqui para vocês, de forma aberta, e que vai para o YouTube também, né? Depois, para que as pessoas consigam entender que o day trade, o mercado financeiro, ele é uma atividade que, por mexer com dinheiro, exige que você amadureça a visão que você tem, a sua história com relação à grana. Quantas e quantas vezes a gente não vê o Dr. Fabrício falar que as pessoas que mais ganham dinheiro no day trade são as pessoas que não precisam de dinheiro porque já têm uma fonte de renda muito boa em outro lugar. Nós tivemos aqui na nossa equipe uma trader, não vou falar o nome dela, mas acho que boa parte sabe quem é, que chegou nessa mesma conclusão depois de 2, 3 anos de inúmeras tentativas. E acabou desistindo. Não sei se isso vai ser definitivo ou se ela pretende voltar algum dia. Mas ela fala assim: não, eu já entendi que no day trade, para você ganhar dinheiro, você precisa ter dinheiro. E não é bem verdade isso, mas foi a associação que ela fez. Por quê? Porque a gente também teve aqui, né, um médico que já deu entrevista para o Fantástico, que operou a grana dele e de pessoas conhecidas dele na casa de milhões e perdeu em 30 dias. Então a questão não é você ganhar dinheiro no day trade porque você tem dinheiro. Não. Você precisa estar muito tranquilo, muito seguro de entender qual é o código que você tem guardado dentro da sua cabeça com dinheiro e trabalhar isso, amadurecer isso e desvincular associações que interferem no seu comportamento. Quando você está num dia bom no day trade, você fica com vontade de parar? Ou fica com vontade de continuar? Ah, eu já entendi que quando a gente está num dia bom, a gente tem que acelerar e fazer o máximo que a gente conseguir. E quando a gente está num dia ruim, a gente tem que parar rápido, né? Então, se eu estou indo bem hoje, então eu vou continuar operando hoje para conseguir tirar o máximo que eu conseguir do mercado financeiro. Oh, bebê.
Ó, o Ivo já falando pro Johnny que a meta dele já tá batida, né? Segue o plano, falta pouco. Muito bem, parabéns, Ivo. Então, cara, essa relação que a gente faz com grana depende muito das experiências que a gente teve, né? Mas principalmente na interpretação, na associação que você fez com ela. E tudo isso vai se refletir em um sistema bastante complexo de pensamento, de sentimento, de raciocínio, para que você consiga ir melhorando. Então, quando você vai melhorando o seu resultado financeiro no day trade, significa que você está num processo de amadurecimento emocional em primeiro lugar. E o resultado financeiro na vida começa a melhorar por conta do amadurecimento que você está tendo em relação ao que você entende com como sucesso financeiro. Então, um dia de gain e um dia de stop, mesmo que seja fora da curva, em ambos, não dizem, não representam quem você é. Nunca representará. O que vai representar a sua evolução é o tempo. E é bem verdade que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente tem inúmeros reforços geradores de ansiedade, né? Hoje a gente consegue fazer coisas em minutos que antes levavam horas para fazer. E eu adoro falar sobre cozinha. Quem sabe cozinhar, sabe que para preparar um almoço, fazer o arroz, fazer o feijão, temperar a carne, fritar a carne, preparar a salada, por exemplo, vai te consumir quase 2 horas, para depois você almoçar em 10, 20 minutos. Sendo que você pode ir no supermercado, vai ter um buffet lá que outra pessoa ficou cozinhando a manhã inteira para poder ofertar, para você pegar uma marmitinha, colocar ali e comer em 10, 20 minutos. Sabe que você pode comprar algo congelado, colocar no micro-ondas, apertar 4 botões, iniciar, e depois de alguns minutos, sem você ter o menor trabalho, você só sujar o garfo e a faca se você não quiser colocar num prato. Nutricionalmente, uma comida péssima por conta dos conservantes, né? Enfim, sódio e coisas que tem ali, mas é a praticidade. A gente tem iFood, pega o telefone mesmo, vê um cardápio gigantesco do que é que você quer comer, coloca lá o seu cupom e recebe em casa. Supermercado, você não precisa ir mais para a fila do supermercado, vai se quiser. E ainda você tem cupom de desconto de 50, R$ 60 na primeira compra. Então, para que que você vai sair da sua casa para ir para o supermercado? Então, a tecnologia está trazendo conveniência. E, lógico, também cobra o preço da conveniência. Mas entre uma coisa e outra, você fala assim, pô, vou preferir dedicar o meu tempo mais às coisas que vão me dar mais tempo para fazer o que eu quero. O celular virou entretenimento. Ontem eu estava gravando um vídeo aqui para explicar sobre o setup que eu pretendo operar aqui com vocês em 2025. É, e enquanto o vídeo estava sendo convertido para postar no YouTube, eu coloquei no YouTube e tinha lá um filme completo, né? Muito bem gravado, parece que não foi gravação de cinema que fizeram, sabe? Fizeram um vídeo muito bacana
de um filmaço que foi sucesso de bilheteria aí, no YouTube, na íntegra. Aí hoje você vai comprar um ingresso no cinema, vai comprar pipoca lá, o refrigerante para você tomar enquanto você está lá no cinema, versus você poder assistir pelo YouTube, no conforto da sua casa, com a pipoca que você pode fazer ou no micro-ondas ou na panela, e o refrigerante que você comprou no supermercado, olha a diferença de preço. Então a gente está vivendo numa época em que a gente tem que fazer fisicamente muito pouco para que a gente possa ter aquilo que a gente quer. Época de facilidade. E isso formata a nossa forma de pensar de que eu preciso ganhar dinheiro fazendo muito pouco. E tem um ditado popular que reflete muito bem essa realidade, né? Que de dinheiro só vem antes de trabalho no dicionário. Então a questão começa a ser: qual é o trabalho que você quer fazer? Hoje a tecnologia permite que você trabalhe home office. Eu fico o dia inteiro em casa. De manhã eu faço day trade e tarde e noite eu faço atendimento dos meus pacientes em casa. A minha esposa que trabalha fora, nessa época de férias aqui, ela tá maluca aqui dentro. Ficou só 2 dias dentro de casa. Ela falou: eu preciso sair, eu preciso sair. Pegou meu filho, foi pro cinema, foi assistir lá o Alto da Compadecida. No dia anterior, foi de novo com ele no cinema, porque ele queria assistir o Sonic. E eu dentro de casa numa boa. Já estou adaptado a isso. O meu trabalho, a minha fonte de renda, acontece aqui no ambiente onde eu estou, dentro de um quarto. E foi uma escolha que eu fiz para poder estar mais perto do meu filho durante o dia e não ter que colocar uma pessoa estranha aqui dentro de casa e pagar os olhos da cara numa pessoa que eu não vou confiar. Os cuidados, de cuidar do meu filho do jeito que eu cuido. Agora, eu não vou poder colocar em cima do day trade a expectativa de ter um rendimento maior do que eu tenho com o atendimento como psicólogo, pelo menos não nesse momento. Eu preciso fazer uma construção para conseguir chegar no mesmo nível e depois passar. Só que isso vai levar tempo, vai levar amadurecimento. Bom, em 1h05, vocês me conheceram mais do que me conheceram desde que eu estou participando das lives aqui com o Dr. Fabrício, né? Conheceram um pouco mais da minha vida. Cansei de falar. Vamos ver quem está aqui na live. Frederico, Ivo, Gessé, Johnny Beraldo, Júlio Gonçalves, Lucas Veloso, Morasco, Tio Nori. Tio Nori tá de férias, hein, Tio Nori? Robert, o Tais, o Viomar. Oi, meu amigo, tô de férias. Hoje eu tô em casa. Ei, Eu tô ouvindo o senhor aí. tá longe dos anjinhos? Ah, é bom, né? É bom, mas é ruim, mas é bom. A gente pega amor. Ele tá no caixote sim, tá? Mas a tendência dele é subir pro
E o Lucas? Como é que você tá, Lucas? Guru, isso é um guru esse homem. Eu sou nada. É o credo que é. Eu- quem é o doutor? O doutor Fabrício, que ele é um gênio. Eu estou aprendendo muito com ele. Esse final de semana eu estava vendo as aulas dele de opções, que ele estava falando da Ambev lá, a moça, o cara estava pendurado a 17, caiu, foi para 12. Aqui só tem, Deus põe as pessoas boas na hora certa, né? Vou desligar aqui, Marcelo. Acertou aí, Marcelo? Ah, faz tempo já. Faz um segundo. Obrigado. Olha, tá Valeu. tirando onda o tio Nori já, cara. 5 segundos. Rapaz. É bom quando você é vitorioso, você muda o astral. Você é psicólogo, você sabe, né? A Ah, é. autoestima aumenta. Hã? É verdade. Falou, eu vou. Deixa Ó, eu vou parar a gravação aqui, gente, porque já deu 11 horas, mas a gente continua aí, tá?